Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Tivemos uma semaninha aí para descansar, estamos de volta e estamos bem animadas com as nossas aulas aqui. Agora nós estamos no módulo 3. Pega aí o seu livro e nós vamos começar a nossa aula de matemática. Quero dizer, antes de começar a nossa aula, que a minha rua está um pouco barulhenta hoje, acho que o povo acordou um pouco agitado hoje e tá difícil gravar, hein, galera? Mas vamos tentar e vamos conseguir, tá? E nós vamos falar hoje sobre tabelas e gráficos. Hoje a gente vai conhecer tabela, tá? Na nossa página 88, nossa aula hoje é da página 88 a 95. O que eu acho importante vocês fazerem aí na casa de vocês? É pegar o livro da página 88 a 95, dar uma lida antes em tudo que eu vou falar agora, para depois assistir a minha aula. Por quê? Porque tabela, para algumas pessoas, é super fácil, mas para outras pessoas é um pouco complicado de entender. Então, quando você lê antes e depois você volta aqui na aula, fica muito mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, façam isso. Em relação às atividades também, deem um pause e façam a atividade, porque você tem a oportunidade de apagar se tiver errado e consertar e fazer o certo, tá bom? É super importante isso. Outra coisa que vocês não podem esquecer é de colocar aqui em cima a data da nossa aula, tá bom? Então, coloquem aqui em cima a data direitinho, tá? Nós vamos abrir essa página 88 e 89 completa e vamos admirar essa imagem aí desse mercado, desse grande bazar em Istambul, na Turquia, que é um dos maiores mercados do mundo, inúmeras lojas, produtos diversos. Olha quanta coisa aí que eles colocam aí para vender. Um grande mercado, um dos maiores mercados, né? E aí está escrito lá em cima: existem sites e revistas dedicados a pesquisar informações sobre pontos turísticos mais visitados no mundo, com o objetivo de divulgá-los. Em uma dessas pesquisas, destaca-se o Grande Bazar de Istambul, na Turquia. Nesse que é um dos maiores mercados do mundo. Inúmeras lojas oferecem os mais diversos produtos, como vemos nessa imagem aí, né? Agora, esse texto fala sobre pontos turísticos. E o que é o ponto turístico, né? É um lugar que é visitado por turistas, geralmente por seu valor cultural, histórico, beleza natural ou pelas construções. Nós já falamos sobre algumas coisas nas aulas de história, geografia, né? E esse é o ponto turístico lá de Istambul, na Turquia, ok? A. Em sua opinião, como as revistas e os sites conseguem as informações necessárias para chegar à conclusão sobre os pontos turísticos mais frequentados? Como que eles conseguem essas informações, né? Geralmente, as listas com pontos turísticos mais visitados no mundo e informações sobre elas podem ser representadas por meio de tabelas. Ou seja, os sites de revistas promovem pesquisa sobre o assunto, entrevista com outras pessoas, pessoais da rua, às vezes aquela pesquisa de opinião na rua, por telefone, eles elaboram questionários online e eles coletam todos esses dados e colocam numa tabela, que é o que nós vamos ver hoje, né? Entre outras possibilidades. Letra B.
Cite um ponto turístico de algum lugar que você conhece ou da região em que você mora. Então, gente, nós temos o Pão de Açúcar, nós temos o Cristo Redentor, nós temos muitos pontos turísticos no Rio de Janeiro, né? Também no nosso bairro também. Tem bairros aí que tem muitos pontos turísticos, tá? Na página 90, antes da gente entrar para falar sobre a tabela, eu gostaria de mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz aqui para mostrar, para simplificar para vocês o que eu quero dizer, tá? Estou compartilhando aqui minha tela, digitei aqui alguma coisa errada. Tá. Então vamos lá. A nossa tabela é dividida por 3 partes, tá? É o cabeçalho, o corpo da nossa tabela e o rodapé, tá? O cabeçalho é a parte aqui em cima, ó. É a parte da tabela que contém o suficiente para esclarecer quem está vendo, que está lendo, né? Quanto a ela, o que ela está representando. Um exemplo, notas dos alunos da 301. Aí eu posso fazer uma outra tabela. Notas dos alunos da 302. Né? A tia Cris faz uma tabela dela e eu faço a minha. Aqui eu posso fazer notas dos alunos da 301, primeiro bimestre. Aí aqui no corpo da nossa tabela, que é constituída aqui por linhas e colunas, tá? E a gente vai colocar os dados. Um exemplo, Joaquim tirou 9. Aí eu boto o nome do Joaquim aqui e eu coloco a nota dele aqui, desse lado. Francisco aqui tirou 8, tá? Então, essa aqui é a tabela. E o rodapé? O rodapé é onde a gente coloca as informações. Um exemplo, essa tabela aqui simples que a gente tem aqui. Aqui embaixo está escrito fonte, alunos da escola. Então, a gente pode colocar aqui, fonte, professora Luciana, professora Cristiane. Então, é aonde quem fez ou aonde você tirou esses dados. Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Da onde que eu vou tirar esses dados? Ah, da revista Veja, da revista Isto É, do site tal. Então, eu tenho que colocar no rodapé aonde que eu tirei esses dados, entendeu? São as informações de onde eu tirei, ok? Eu gostaria de entrar com vocês antes sobre isso, porque para vocês entenderem o que a gente vai falar agora, tá bom? Então vamos lá. Tabelas. Neste tópico, estudaremos o registro, a leitura e a interpretação de dados em tabelas simples e de dupla entrada. Olhando aqui agora para o que eu vou falar com vocês, mostrando para vocês o que é uma tabela simples e uma tabela de dupla entrada. Não botei aqui entrada. O que é essa tabela simples? Deixa eu botar aqui rapidinho. Tabela simples, né? É a relação de uma informação com uma outra. Um exemplo, o instrumento guitarra, ela teve 39 votos. Bateria, 25 votos. E aí por diante. Quer dizer, é a relação entre uma informação e outra, tá? Instrumento musical e o voto. Ponto. Ela é simples. Essa tabela de dupla entrada é diferente, porque que é a relação entre o item, que é o cão, né, o totó, e os 2 tipos de informações, que é antes do tratamento e depois do tratamento. Então, ela aí contém 2 informações, tá? O totó, antes do tratamento, estava com 10 de massa, e depois do tratamento, ele está com 13 de massa. Então, temos 2 informações, por isso que ela é de dupla entrada, tá bom? Vamos lá. Tabela simples, vamos ver a tabela simples. A professora Elaine
apresentou aos alunos da escola alguns instrumentos musicais para que votassem no preferido. Ela fez uns risquinhos para cada voto recebido. Cada aluno votou uma única vez. Vamos lá. Aqui foi a tabela que ela desenhou, ela colocou os risquinhos e depois que ela fez isso, ela colocou numa tabela, ela organizou os dados que ela pegou lá numa tabela, tá? Então, guitarra teve 39 votos, bateria 25 votos, piano 18 votos, saxofone 20 votos, violino 12 votos, acordeão 26 votos. De acordo com os dados coletados, são esses aqui que eu estou mostrando para vocês e que tem aí no livro, de acordo com esses dados, podemos observar que entre os instrumentos musicais apresentados, a maioria dos alunos votou na opção quê? Guitarra, que teve 39 votos. Foi o que teve mais votos, né? Assim dizemos que essa é a opção de maior frequência. 1. Quantos alunos votaram no instrumento bateria? Coloca a resposta aí, 25. Saxofone, 20. Piano, 18 votos, tá? Qual foi a opção de menor frequência? Ou seja, se a maior frequência foi a guitarra com 39 votos, a de menor frequência é o violino, que teve o quê? 12 votos, tá? Número 3. Quantos alunos participaram da pesquisa? Para a gente saber o resultado, a gente tem que somar o 39, mais 25, mais 18, mais 20, mais 12, mais 26. Somando isso tudo aqui, dá 140 alunos, tá? Ok? Agora, se a gente quiser saber quantos votos a guitarra recebeu a mais do que o piano, por exemplo, se eu quero saber a diferença dos votos da guitarra e do piano, o que eu tenho que fazer? Subtrair 39 menos 18. Eu encontro 21, tá? Então, a diferença entre os votos da guitarra e do piano são 21 votos, ok? Só para a gente ter uma noção um pouco maior sobre isso. Agora, falando um pouquinho a respeito sobre os instrumentos musicais. Eu sei que muitos de vocês gostam de instrumentos musicais. Se tiver um preferido aí, coloca aqui nos comentários. E se sabe tocar algum, também coloca aqui nos comentários para mim também, tá? É muito legal a gente saber que o nosso colega tem essa habilidade, né, de tocar esse instrumento tão bacana. Como cuidar desse instrumento também é importante. E eu gostaria que vocês fossem lá na página 92, que fala sobre o theremin, que é um instrumento que toca sem tocar. Olha que interessante, eu vou ler para vocês. Tocar um instrumento musical não é uma tarefa simples, pois exige concentração, vontade, conhecimento e coordenação. Olha que incrível! Quando pensamos em um instrumento sendo tocado, imaginamos cordas dedilhadas, teclas pressionadas ou instrumentos assoprados. Mas você consegue imaginar um instrumento que produz som pelos movimentos das mãos sem tocá-lo? Esse instrumento incomum é o theremin. Nele, as mãos devem ser aproximadas para produzir sons mais agudos e afastadas para sons mais graves.
O theremin é um dos primeiros instrumentos musicais inteiramente eletrônicos. Ele foi inventado na Rússia por Leon Theremin há mais de 90 anos e até hoje é pouco conhecido. Essa é uma cantora espanhola, Eva Amaral, da banda Amaral, tocando o theremin. Olha que interessante, né? Voltando à nossa tabela aí, que agora vai mostrar essa tabela dupla entrada, tá? Cláudia é veterinária e está acompanhando o tratamento de alguns cães. Para isso, ela mediu a massa desses animais em 2 momentos e organizou os dados em uma tabela dupla entrada. Olha como ela fez aí. Massa de... Olha aqui, ó, tá vendo? O cabeçalho, como é? Que são os títulos que faz a gente entender o que essa tabela está querendo nos dizer. Então, essa tabela vai dizer para a gente que é a massa de alguns cães em 2 momentos de um tratamento. Aqui está o nome do cão. Olha o corpo da nossa tabela. Ó. Aqui é o nome do cão e aqui é a massa em quilograma. Antes do tratamento aqui, depois do tratamento aqui. E olha a fonte aqui embaixo, olha, registro da veterinária Cláudia, tá? Então, isso é importante para quem está lendo. Se não tivesse nenhum título aqui em cima, tá? E não tivesse uma fonte, você olhando essa tabela, você conseguiria entender o que ela está querendo te dizer? Não, né? E aí, se não tiver uma fonte, eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar, não tem para quem perguntar. Se eu tiver uma fonte, eu vou perguntar para a veterinária Cláudia. Eu vou perguntar, eu vou mandar um e-mail para o site da revista Isto É, tá? Então você tem para onde recorrer, você tem como ver se esses dados são certos, estão certos ou errados também, tá bom? Na tabela de dupla entrada, podemos apresentar 2 ou mais tipos de informações. A leitura dos dados é feita na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. Então, na vertical e na horizontal ao mesmo tempo, tá? Isso que ele está querendo dizer, ok? E outra coisa, não é porque ela é de dupla entrada que só pode entrar 2 informações. Não, não. Ela pode colocar mais informações aqui, tá? Se for preciso. Página 92. Observando a tabela apresentada, podemos concluir que a massa de Juba diminuiu com o tratamento, pois 11 é menor que 13, certo? A massa de Gigante aumentou com o tratamento, pois 11 é maior que 9. Com esse tratamento, qual dos cães teve maior aumento de massa? Olhando aqui na tabela. Qual foi o cão com esse tratamento teve maior aumento de massa? A gente vai olhar aqui no depois, né? O Totó. O Totó teve 13 depois do tratamento. Número 5. Qual dos cães apresentou a mesma massa nos 2 momentos do tratamento? Foi o Tufão. Antes do tratamento, ele estava com 12, depois do tratamento, ele apresentou 12 também. Então, ele teve a mesma massa nos 2 momentos do tratamento, tá? E aí embaixo fala do Theremin, que nós já falamos. E nós vamos à nossa atividade número 1, que está relacionado a essa tabelinha aqui, tá? Número 1. Joyce recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra.
Observe na tabela a produção mensal de sabão em quilogramas, de fevereiro a maio de 2017. Antes da gente entrar aí nessa questão da nossa tabela, eu gostaria de falar com vocês sobre o óleo de cozinha, né? Nós já até falamos sobre isso, do que a gente pode colocar, aonde a gente deve armazenar, que a gente não deve colocar, descartar o óleo de cozinha, né? Na pia ou no lixo orgânico, porque isso contribui para a contaminação dos mananciais aquáticos, do solo e até da atmosfera, tá? O ideal, gente, é armazenar o óleo usado naquelas garrafas plásticas, tá? E destiná-lo a associações, a empresas especializadas nesse tipo de reciclagem, tá? A gente já até conversou sobre isso, né? E nesse caso, ela recicla o óleo para fazer sabão, tá? Só dando aí uma dica aí para vocês. Vamos ver essa tabela aí. Quantidade de sabão produzido mensalmente por Joyce de fevereiro a maio de 2017. Olhando aí a tabela e respondendo as perguntas. Letra A. Quantos quilogramas de sabão Joyce produziu em fevereiro? Aí, ó, 34, tá? Fevereiro, 34. E em maio, lá embaixo, ó, 15, tá? Em qual dos meses apresentados ocorreu a maior produção? Foi em abril, com 38, tá? E a menor produção foi em março, com 12. Letra C. A produção foi maior no mês de fevereiro ou de maio? No mês de fevereiro, né, gente? 34. Considerando esses 2 meses, quantos quilogramas a mais foram produzidos no mês em que houve a maior produção? Ou seja, a gente vai ter que pegar fevereiro, 34, diminuir pelo 15, que foi em maio, dá igual a 19. Em fevereiro, foram produzidos 19 quilogramas a mais do que em maio, tá? Até aí foi? Vou colocar, então, aqui a letra D para vocês, tá? Se ficou enrolado aí. Vamos fazer de novo essa letra aí. Considerando esses 2 meses, que é o mês de fevereiro, vou abreviar aqui, tá, gente? Fevereiro, que foi o quê? 34. E qual outro mês? Maio, que foi o quê? 15, né? Então, a gente vai fazer 34 menos 15 é igual a 19. Então, em fevereiro, foram produzidos 19 quilogramas a mais do que em maio. Ok? Ó, não veio o U do quilograma. Ok? Tá certo? Então, essa aí é a questão da letra C. Da letra D. Quantos quilogramas de sabão Joyce produziu ao todo nesses 4 meses? Como é que a gente vai fazer isso, tia Lu? Vou botar aqui, letra D. Então, nós vamos, para a gente saber ao todo, a gente vai pegar o 34, que é fevereiro, mais 12, que é março, igual a 46. Vamos pegar o 38 mais 15
que é igual a 53. E nós vamos pegar o resultado das duas somas. 46 mais 53 é igual a 99, tá? Então, Joyce produziu 99 quilogramas de sabão, tá? Ah, nesses 4 meses. Tá? Então é isso, ok? Na página 94, nós temos uma outra tabela, vou colocar aqui para vocês, que é essa daqui, ó, aqui de baixo. Número 2. A coordenadora de um curso de especialização construiu uma tabela para determinar a quantidade de participante por estados e faixa etária. Ou seja, essa tabela é de dupla entrada, né? Tem outras informações aí, ela não é simples, ok? Então, quantidade de participantes de um curso de especialização por estado brasileiro e por faixa etária. Então, aqui desse lado, nós temos o estado, Paraná, São Paulo, Acre, Bahia, Minas Gerais, outros. E aqui temos a faixa etária, menos de 30 anos e 30 anos ou mais, tá? Então, temos as quantidades aí. E nós vamos responder. Letra A. Quantos participantes com menos de 30 anos eram do estado do Paraná? Menos de 30 anos, nós vamos olhar aqui, né? Menos de 30 anos, então é Paraná, ok? 15. Coloquem aí. De Minas Gerais, 20. Do Acre, cadê? 16, tá? Ao todo, letra B, ao todo, quantos participantes eram? Do Paraná, nós vamos somar 15 mais 30, porque ele está pedindo aqui o total, ao todo. Quantos participantes eram do Paraná? Então, eu vou somar 15 mais 30, 45. Ao todo, 45 participantes eram do estado do Paraná. Tá bom? Então, vamos colocando aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer esse... Ah, eu vou ver pelo livro aqui, tá? Vou botar aqui, número 2. Letra B. Paraná. 15 mais 30 é igual a 45. Aí, gente, responda aí embaixo, tá? Ao todo, 45 participantes, ok? São Paulo. Vou botar aqui SP, tá? São Paulo. Eu vou pegar lá em cima, 45 mais 4 é igual a 49, ok? Do Acre, 16 mais 13 é igual a 29. Da Bahia, eu tenho 12 com menos de 30 e mais 35 com mais de 30. Então, eu tenho na Bahia 47 participantes, tá?
Minas Gerais. Em Minas, eu tenho 20, menos de 30, mais 20, mais de 30. 40 participantes. E outros estados, nós temos 9 mais 5, que é igual a 14. 14 participantes. Ok? Vejam aí se está certinho e anota, tá? Lembrando que esses exercícios é para vocês ir fazendo antes, para depois fazer junto comigo para entender, tá? Letra C. Qual dos estados teve a maior frequência de participantes neste curso? São Paulo, né? São Paulo nós tivemos 49 participantes. Só olhar por aqui, ó. Aqui, ó, São Paulo nós tivemos 49 participantes, tá? Número 3. Seguimos aí com o número 3, que mostra, acho que eu não botei aqui essa tabelinha não, que é uma... Não coloquei. Então tá, não tem problema não, vamos seguindo. Número 3. A diretora de uma escola organizou a quantidade dos alunos das turmas do terceiro ano em 2 tabelas, conforme o mês de aniversário deles. Ou seja, a tabela 1 mostra a quantidade de aniversariantes do terceiro ano por mês. Só que essas 2 tabelas são diferentes. A tabela 1, ela mostra o total de alunos que estão fazendo aniversário naquele mês. Na tabela 2, ela mostra a quantidade de meninas e a quantidade de meninos, tá? Então, ela separa. Na tabela 1, ela coloca todo mundo e na tabela 2, ela separa entre meninos e meninas, ok? Os meses estão abreviados, tá? Maio não abreviou porque ele é curtinho, mas os outros meses são um pouquinho maiores, então geralmente abrevia, tá? Uma maneira de conhecer esses meses aí, registrar a passagem de um ano, é utilizar o calendário, que nós já tivemos essa aula falando sobre calendário, não é verdade? Então, qualquer dúvida, recorre lá, ok? Letra A, olhando, observando essa tabela aí, você vai responder essas questões aí. Letra A, quantos alunos fazem aniversário no mês de fevereiro? Quantos alunos? 15, tá? Em junho, 22. Em dezembro, 1, tá? Qual tabela você utilizou para responder ao item A? E por quê? Gente, eu utilizei a tabela 1, tá? Por quê? Porque a tabela 1, ela mostra o total de alunos, ok? Porque no item A, ele não pergunta se é menino ou se é menina. Pergunta ao todo, total. Então, na tabela 1, mostra para mim o total. Então, foi muito mais fácil. Se eu escolhesse a tabela 2, eu teria que somar. Um exemplo, fevereiro. Fevereiro, na tabela 2, 5 meninos e 10 meninas. Então, eu teria que somar 10 mais 5, 15. Lá em cima, na tabela 1, já me mostra que são 15 alunos. Entenderam? Letra C. Utilizando os dados apresentados na tabela 1, é possível determinar a quantidade de meninos que fazem aniversário em março e por quê? Não, gente, porque os dados apresentados na tabela 1 são referentes à quantidade ao total de aniversariantes e não à quantidade de aniversariantes por sexo, né? Menino e menina, tá bom? Então, a diferença é essa. Aí.
Letra D. Há mais meninos ou mais meninas aniversariantes no mês de fevereiro. Mais meninas, né? Tem 10 meninas aí em fevereiro e 5 meninos. Em maio são os meninos, né? Porque nós temos 5 meninos e nenhuma menina em maio. Então, nessa questão da letra D, a gente usou a tabela 2, porque mostra para gente essa diferença de meninos e meninas. Entenderam? Gente, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, manda por e-mail. Vamos utilizar o e-mail, que é uma ferramenta que a gente tem de tirar dúvidas, tá? Não levem dúvidas para as outras questões. Nós temos aí outras atividades que na próxima aula quem vai dar é a tia Cris. Então, se vocês já quiserem ir fazendo essas atividades, podem fazer. Se não souber fazer, deixa quietinho, porque aí a tia Cris vai explicar na próxima aula. E se tiver alguma dúvida, digita aí no e-mail para a gente. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, que a gente faz tudo com muito carinho para vocês, tá? Um beijo enorme. Beijo.